Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Pessoal, antes de tudo, um pedido de desculpas a todos vocês. A gente vinha experimentando lá no canal do podcast no YouTube, mostrar para vocês também a íntegra das entrevistas que a gente faz aqui em vídeo. Mas a experiência mostrou ainda alguns problemas técnicos que a gente não conseguiu ainda resolver. E a gente não quer entregar para vocês algo sem qualidade, né? Então, por hora, vamos fazer o seguinte: voltamos a exibir os episódios só em áudio, tanto nos apps quanto lá no YouTube, até a gente conseguir entregar algo bacana, tá bom? E na entrevista em áudio de hoje, o podcast volta a Portugal, a uma das universidades mais tradicionais da Europa. E vamos falar com alguém que sempre achou o intercâmbio algo muito distante de realizar. Pois é, não é não. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Intercâmbio. Estamos aqui com mais um episódio, dessa vez falando de Portugal. A gente vai conversar então com a Mayra Coelho. A Mayra é estudante do curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ela é aluna no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e vai conversar com a gente sobre a experiência muito legal que ela teve no semestre passado na Universidade de Coimbra, em Portugal, para onde ela viajou, inclusive, com uma bolsa da UDESC. Ela vai contar os detalhes daqui a pouco para a gente, então. Mayra, muito obrigado, então, por ter topado compartilhar a tua experiência e bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Oi, Carlito, boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Obrigada pelo espaço também. Legal. Mayra, é uma coisa que você queria há muito tempo? De onde é que veio a tua vontade de fazer intercâmbio? Fazer intercâmbio sempre foi uma vontade, mas não estava condizendo com a minha realidade. Mas quando eu entrei na UDESC, na ESAG, tem a reunião, né, dos calouros, em que a faculdade apresenta a instituição e tudo que ela proporciona para a gente. E uma delas foi o intercâmbio e a caloura ficou com os olhos brilhando com essa possibilidade, né, que a faculdade poderia me proporcionar. E, enfim, essa vontade surgiu de lá e foi onde eu comecei a correr atrás dessa oportunidade. O que te atraiu tanto assim naquela ocasião? O intercâmbio brilhava mais no sentido de viver uma experiência totalmente desconexa do que a gente está vivendo agora, né? Querendo ou não, a gente sai da nossa rotina, sai um pouco do núcleo de pessoas que estão ao nosso redor e vivencia coisas que a gente nem consegue imaginar antes, né? Então, essa era a minha vontade, conhecer pessoas, conhecer lugares, enfim. E, obviamente, o intercâmbio em si não foi a única coisa que brilhou meu olho na faculdade, foi mais a questão da oportunidade, que eu ficava, não acredito que a faculdade dá essa oportunidade. Sempre parecia uma coisa tão distante, parecia uma coisa mais de mestrado, né, que normalmente faz essa conexão, essa faculdade mista. Falei, nossa, parece uma coisa tão distante, não, na minha graduação em si, eu posso ter isso, sabe? E teve, né, e realizou, né? A UDESC realmente é uma universidade que é incomum nisso, ela dá bastante oportunidade de intercâmbio, né, inclusive com bolsa, né, que é o seu caso, né? A gente tem um programa na UDESC chamado Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME, que todo semestre tem editais e distribui bolsas, né, com passagem aérea, ajuda de custo, seguro, tudo incluído, e é uma dessas bolsas que você conquistou, né, disputando ali no edital, e foi para lá, né? E aí, quando você se inscreve para a bolsa, você tem já que dizer para onde você quer ir, né? Como é que você escolheu Coimbra? Escolhi Portugal por conta da língua, não tenho domínio na língua inglesa. Coimbra foi pelo custo de vida, inicialmente. Quando eu fui pesquisar faculdades em Portugal, eu fui pesquisar custos de vida de um estudante. E isso nas faculdades que eu selecionei, assim, que eu mais gostei. Aí, quando eu tive essa minha listinha, aí eu fui, de fato, ver o que as faculdades tinham que eu mais gostaria de vivenciar, né? E Coimbra ficou em primeiro lugar nesse quesito. E pensei que seria totalmente diferente do que eu vivencio aqui. E de todas as graduações assim que eu imaginei que poderia estar presente ali na Europa.
Então, foi isso, foi a tradição deles. Mas assim, o inglês fez alguma falta para você lá? Tem muito brasileiro em Portugal. A casa que eu fiquei é uma casa com 6 quartos. E dos 6, somente uma pessoa era de Guiné-Bissau, que falava português, e o resto era tudo brasileiro. Mas, vamos dizer assim, saídas e em alguns rolês da vida, eu acho que senti, sim, um pouco de falta no quesito de conhecer mais pessoas de outros lugares. Quer dizer, dá para estudar legal, assim, sem saber inglês e tal, mas enriquece a experiência se você. A experiência fora da Sim. universidade, se você tiver inglês. Você conhece pessoas de outros lugares, né? Na minha sala tinha gente da Itália, tinha gente da Espanha, tinha gente de Guiné-Bissau, então não deixei de conhecer outras pessoas de outros lugares, mas a língua inglesa realmente facilita muito mais a comunicação. Como é que foi a tua experiência de chegar lá em Portugal? Assim, conta um pouquinho como é que é uma estudante brasileira chegando para o intercâmbio em Portugal. Primeiro que eu fui com muito medo, nunca tinha saído do país, nunca tinha feito uma viagem, inclusive, sozinha, né? Então eu fui com muito medo, mas o que me apoiou bastante foi que eu tinha a Udesc, né, fez esse suporte de passar o contato de pessoas da faculdade que iriam já para Coimbra, então a gente já começou a ter esse contato bem antes, na coleta de documentos a gente já tinha esse contato. Então, fez o diferencial nisso, porque elas me deram o suporte de dizer como é que ia ser minha chegada, como é que estava funcionando as coisas, o que eu precisava saber, enfim. Então, fui mais tranquila. E, inclusive, uma delas, né, tinham 3 meninas, as 3 chegaram 3 dias antes de mim, e uma delas me conseguiu o alojamento, né? Eu fui para Portugal sem lugar para ficar. Estava no primeiro semestre da faculdade, então tinha muitos calouros e muitos intercambistas indo para lá, então tava aquela competição de conseguir um quarto, e também por conta do processo todo, né, de visto e candidatura na faculdade, eu acabei deixando para um mês antes procurar um quarto, então foi bem difícil, mas como eu falei, esse contato que eu tive previamente com as meninas que já estavam indo, né, para Coimbra, uma delas me ajudou e conseguiu um quarto para mim, graças a Ana. Deu tudo certo no final. Quer dizer, ter essas Isso, conexões sempre ajudam, né? Você conversar com gente que está indo também, que já foi sim, e tal, sempre dá sim. uma força nessas horas, né? O Mayra, você foi com a bolsa do Prome, como a gente falou, né? Uma bolsa que cobre as passagens, cobre o seguro lá de saúde e te dá uma ajuda de custo ali mensal durante 6 meses, durante o período que você está lá, né? Deu para você se virar lá em Portugal nesse período com a bolsa? Foi suficiente? Como é que foi a tua experiência? Foi suficiente, sim. O primeiro mês eu não abri mão da bolsa, mas eu estendi, vamos dizer. No primeiro mês que eu fui, eu não ganhei a bolsa e deixei, tipo, pro meu último mês de intercâmbio. Não sei se deu pra entender. Uhum. E daí, meu dinheiro guardado eu meio que usei no primeiro mês e nos outros eu só me mantive com a bolsa. Por questões pessoal mesmo, eu preferi continuar no estágio, né? Enfim, que eu tinha que sair do estágio. Para conseguir ganhar a bolsa e viajar. Mas, enfim, não tinha dinheiro guardado. Então, por conta disso, e nos outros meses deu para se manter, né? Ficar no lugar, no quarto, com a despesa, mais alimentação, mais o transporte. Deu para me manter e ainda guardar um dinheirinho para viajar. Conta um pouquinho pra gente, você ficou morando em Coimbra mesmo, assim, como é que é morar lá, dá uma ideia de como é que é a cidade, como é que foi a tua experiência de morar lá em Coimbra esses 6 meses? Coimbra é uma cidade pequena até, a gente andou muito, muito, muito em Coimbra. Eu gostei muito de morar lá, né? Eu moro na capital, então muito agitada, e Coimbra é tudo muito devagar, sem barulho, é calmo, sabe? Até quando eu tava indo embora, eu falei, nossa, eu vou sentir calma, eu vou sentir falta dessa calmaria, assim, sabe? Subindo o ônibus e ver, sabe, o silêncio, assim, era diferente. Eu, pelo menos, como minha vivência foi diferente, esse silêncio, assim. E tu vê poucas pessoas na rua, é uma cidade. Não sei se dá para considerar a Coimbra uma cidade universitária, porque realmente tem muitas pessoas que moram lá para trabalhar mesmo. Mas finais de semana, assim, era muito tranquilo. As festas universitárias normalmente era dia de semana mesmo. É uma cidade muito tranquila. Fala um pouquinho da universidade também, como é que é ter aula lá na Universidade de Coimbra. Quando você faz a candidatura, né, e passa nesse processo, eles te dão opções para te selecionar, se não me engano, a data da recepção. Então, mais ou menos a data que você vai chegar, você pega uma data para você participar dessa recepção da faculdade de Coimbra.
A recepção é muito legal, agrega, eles te explicam, assim, de modo geral, como vai funcionar o teu semestre. Tem apresentações de várias pessoas importantes ali, tanto de Portugal quanto da universidade. Então, né, você se sente já acolhida, assim, de primeira. Na faculdade de economia, eu tive a recepção da faculdade de economia, o que deu uma integrada ainda maior, né? Porque foi um grupo bem menor de pessoas e já explicou tudo como vai funcionar na própria faculdade. A estrutura, assim, de aulas, na minha faculdade, pelo menos, ali na ISAG, as minhas aulas se tu pega a matéria X funciona na segunda de manhã ou na terça-noite, mas é toda segunda-feira é aquela aula. Lá não, lá era quebrado, então tu tinha aula segunda e terça. Aí uma aula era prática, outra era teórica. Senti essa diferença, pelo menos, do meu curso. Fora também que a carga horária é um pouco reduzida. A estrutura, acho que ok, assim, é um pouco similar que a nossa, mas é boa. A minha faculdade de economia, ela é mais atual, eu acho. Ela parece um pouco a nossa estrutura atual, diferente de outras faculdades que as estruturas já são mais antigas, é onde você sente mesmo, assim... Teve aulas na faculdade de economia. Tive aulas na faculdade de economia. Eu não optei em pegar em outros centros, porque a minha recepção... O meu curso, na verdade, quando eu cheguei, ele estava meio que reestruturando. Aí eu tive que mudar algumas das minhas opções. E também entender o sistema, porque admito que eu estava um pouco confusa, assim, de ciclo 1, ciclo 2, semestre 1, semestre 2. E é diferente, né? O nosso primeiro semestre é início do ano, e o primeiro semestre deles é na metade do ano até o final. E daí, até entender tudo isso. E aí lá eu tive que mudar as matérias. Aí isso já passou um mês de aula. Eu falei, não, vou ficar na faculdade de economia mesmo, porque capaz de perder já o andamento de outras aulas se eu pegasse em outros centros, né? Que, querendo ou não, tu quer, né? Pegar no Polo 1 e ter aquela experiência. Mas não deixei de ter, eu admito. Como é que você escolheu as tuas matérias aí? Quando eu passei no Prom, eu já estava na 7ª fase. Então, tinha só mais 8ª que eu poderia validar algumas matérias, mas não me interessou validar, assim, admito. Eu queria continuar, assim, com o meu aprendizado que eu estava tendo na ISAG, né, todo o andamento, que eu acho que tem um porquê das disciplinas acontecerem naquela ordem. Então, eu procurei coisas diferentes. Ou coisas que eu poderia reviver, né? Então eu peguei, por exemplo, comportamento organizacional, que é uma matéria que eu acho que se encaixa com um pouco de RH e comportamento humano, enfim, que a gente teve, que eu tive na minha graduação, mas para reviver, relembrar e ver o que poderia agregar de diferente. Então eu fui pegando matérias das quais eu me interesso, ou fiz isso, né, de tipo ter de novo, mais para lembrar, ou ter coisas diferentes, ou peguei matérias totalmente diferentes que eu nunca tive. Mas você ficou satisfeita com o que você estudou lá? Você acha que vai contribuir na tua formação aqui no curso de administração pública? O que você achou? Gostei bastante, agregou bastante. Às vezes na graduação a gente pensa, nossa, não tô aprendendo nada, né? Como é que vai ser quando eu sair da faculdade? Como é que eu vou lembrar tudo, reviver tudo? E durante a faculdade eu fiquei, cara, eu já tive isso, tipo, eu sei isso. E querendo ou não, como tu já sabe, acaba aprendendo coisas novas, dá vários insights. E eu fiquei, nossa, eu sou muito inteligente. E fora que no meio acadêmico, assim, eu não estava visando tanto fazer um mestrado, né? Enfim, e lá eles focam bastante nisso, né? Já saem, já vão pro mestrado. E daí a conversa com professores, enfim, isso agregou muito para mim. Eu acho que visei muito mais além do que eu estava visando antes de ir para o intercâmbio, tanto no meu meio pessoal quanto no meu meio profissional e acadêmico. Então isso agregou bastante na minha vida, eu acho. Você acha que a experiência do intercâmbio em si, então, é algo que é um ganho importante para você, assim, para a vida, para a carreira? Demais. O meu intercâmbio, quando eu cheguei lá, eu não optei em aprofundar muito assim na vida acadêmica, né? De participar de projetos, enfim, porque eu já estava fazendo muito isso aqui, então eu queria ir mais num fluxo devagar. Mas tem muita oportunidade de intercâmbio que você nem imagina, né? Por exemplo, em Coimbra tem extensões de grupos brasileiros que proporciona várias oficinas, várias palestras e, enfim, até passeios para te conhecer pessoas. Então, tem várias coisas muito legais que depende do que você busca, né? O que eu busquei e eu consegui conquistar, eu acho que foi suficiente para mim, que foi isso. Mas se a pessoa busca outros meios, outros caminhos,
para conquistar o objetivo, acho que também vai conseguir. E o intercâmbio proporciona isso. Você teve aulas em português lá, né? E imagino que você deve ter convivido mais com turmas de pessoas que falavam português, né? Você conviveu mais com brasileiros e portugueses, é isso ou chegou a ter contato assim, com pessoas de outros países? Dependia um pouco da matéria que eu pegava. Eu peguei uma matéria de mestrado, peguei uma matéria que não está na grade, que ela é extracurricular, e algumas matérias estavam na grade deles. O meu curso, não senti tanto nos outros cursos, né? Por exemplo, RI tinha muito brasileiro, mas o meu curso de gestão tinha muito português. Não tinha tanto brasileiro. Acho que na maioria das salas, as únicas brasileiras era eu e a outra menina que passou também no Promi, na UDESC. E só, era tudo português. Aí uma sala de extracurricular que eu peguei, a gente era a única brasileira, aí tinha 2 italianos, tinha 2 espanholas e tinha umas 3 pessoas, 3 meninas de Guiné-Bissau. Então, acho que foi a turma mais mistura que eu peguei, o resto era tudo português. E com o pessoal de outros países que falam português, Portugal, Guiné-Bissau e tal, você conseguia entender legal o que eles falavam ou precisava de legenda também, assim? Não, até o próprio português, assim, no início, quando eles falavam muito rápido, aí eu sempre olhava para alguém e falava, aham, aí a pessoa tinha que me traduzir porque eu não estava entendendo. Mas até o professor, né, uma brasileira falou assim, ó, quando você entrar na sala, você senta na frente e presta muita atenção no professor, porque você não vai entender logo de cara. E vai anotando que você entende. E eu fiquei, ai, nada a ver. E é real. Tem uns professores que falam muito arrastado e muito rápido, assim, apesar de falar que o manezinho fala rápido, mas eles falavam muito arrastado, assim, tu não pegava as palavras e a forma de falar as palavras também são diferentes. Então, no início, tive um pouco de dificuldade, mas nada que um mês já não tava craque. mais um ganho, mais um aprendizado. Bom, Mayra, baseado nessa experiência que você teve lá em Portugal, nos 6 meses que você ficou assim, você tem alguma dica assim, que você gostaria de compartilhar com os teus colegas aí que estão pensando em fazer intercâmbio, pensando em ir para Coimbra? Primeiro, converse com muitas pessoas, né? Antes de ir, eu conversei com pessoas que foram, ouvi o podcast também, para ter uma noção. Então, conversa com pessoas, vê se alinha com o que realmente você quer. Intercâmbio tem muitos caminhos que você pode seguir, desde conhecimento pessoal, profissional, enfim. Então, converse com pessoas para ver se condiz com o que você quer, entenda o que você quer e aproveite toda a oportunidade de intercâmbio. Aproveite a faculdade ao máximo, aproveita conhecer pessoas, sair, não fique só em casa, saia e explore tudo de imaginário e imaginário que você pode aproveitar dentro da faculdade, porque mesmo que você não ache ou que você pense, mas estou cansada, ou eu não quero, ou não sei se eu quero, enfim, no final vai agregar, são poucos meses, então aproveita. Acho que o meu maior conselho, com própria experiência, é aproveitar. 6 meses passam rápidos, faculdade, no caso, é uns 4 meses, 5 meses mesmo, e passa muito rápido, quando você vê, já foi. E mesmo tendo pouco tempo, que a gente pensa, é pouco tempo para fazer tal coisa, dá para fazer. Então é isso, aproveitar as oportunidades que a faculdade te dá e o que as pessoas ao teu redor também vão te dar, que obviamente sempre vai ter alguém que vai te ajudar a conquistar alguma coisa ou idealizar algo. Viver a experiência, né? Isso é um grande conselho que você deu aí, Maia. Vive a experiência, porque é uma experiência que não é usual, né? Uma coisa que você vai ter Exatamente. uma vez na vida, né? Para muita gente vai ser uma experiência única na vida. Então aproveita, né? E se joga lá e vive a experiência. É isso aí. Uma coisa que eu senti, né, quando eu passei no programa, muitas pessoas vieram até mim e falaram, eu nunca fiz porque eu achei que eu não ia passar. E daí você passou e eu pensei, eu acho que eu consigo também. E é isso, sabe? Não é porque é uma coisa tão distante da sua realidade que você não vai conseguir. Eu acho que é insistir, ir atrás e acreditar naquilo que você realmente quer e não desistir, sabe? Então, se você está me vendo, está me escutando, está em dúvida, faça e deixe acontecer. Só faça a inscrição e é isso. E se não passar, faz de novo, Exatamente. Né, que inclusive vai aumentando tua chance, que você vai avançando no curso, né? Às vezes você vai... Ou conheça outras oportunidades também de intercâmbio, né? Não tem só o Promi, existe outras, tem a Nacional também. Eu acho que intercâmbio em si já tem essa experiência toda. Oportunidade não falta aqui na UDESC, a gente tem bastante opções aqui para você aproveitar isso aí. Mayra, eu quero te agradecer muito aqui por ter compartilhado a tua experiência, o papo foi bem legal.
A gente teve uns probleminhas técnicos ali na primeira tentativa de gravação, mas no final deu tudo certo, acontece, né? É assim. E a Mayra gentilmente veio aqui, compartilhou, contou um pouco aí do que ela viveu lá em Portugal. Tá? A gente conversou então com a Mayra Coelho, que é estudante de administração pública aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC-ESAG, e a gente conversou com ela sobre a experiência que ela teve em Portugal. Eu não sei se ela levou o cachorrinho dela agora está participando aqui da entrevista, ela não levou, né? Eu acho que ele ficou com saudade aqui, está se manifestando aqui no final. Mas se as pessoas quiserem saber mais sobre a tua experiência, a gente pode deixar o teu contato aqui para elas falarem com você pelo Instagram? Pode ser? A gente vai deixar então na descrição do episódio aqui o contato ali do Instagram da Mayra. Quem quiser saber mais sobre a experiência dela, pegar mais dicas e tal, manda um direct ali que ela responde com prazer. E a gente tem outras experiências também ali no podcast. Se você não está pensando em ir para Coimbra, está pensando em ir para outro lugar, outras entrevistas ali com outros destinos ali no podcast, dá uma olhada no feed. Está tudo lá no nosso site, no udesc.br/exag/intercâmbio podcast. A gente tem ali na descrição também. Dá para ouvir em várias plataformas, está no YouTube, está no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, tem várias maneiras ali de ouvir no seu app preferido. E segue a gente também no Instagram, a gente está lá no @intercâmbio-podcast. Lá também tem os links para ouvir, tem mais informação, a gente está sempre também divulgando oportunidades de intercâmbio ali, acompanha a gente. Então é isso, Mayra, brigadão mesmo, mais uma vez, por ter compartilhado a tua história aqui. Obrigada também, Carlito. Tchau, tchau. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.